Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de hoje, dia 23 de janeiro de 2025. Ao levantar, já estarmos prontos aqui em alegria para poder meditar e refletir nos ensinamentos da palavra do nosso Senhor. Hoje, a gente vai dar um mergulho em mais um capítulo de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 8. E lendo o capítulo 8 de Crônicas sobre genealogia, dentro daquele universo de dificuldade, esse aqui é um capítulo que efetivamente ele traz basicamente nomes. E pouquíssimas informações, vamos dizer assim, pouquíssimos comentários a mais. O que nós temos de destaque é que Benjamim era uma tribo sempre prontas para a guerra, né? Sempre prontas para a guerra. Então é uma tribo com habilidades, uma tribo que, vamos dizer assim, ela era bastante, vamos dizer assim, apta ao manejo das espadas. Traz também dentro do seu contexto, né, que ele vai destacando os chefes de famílias, né, e basicamente onde eles ocuparam, né, passando por Geba, passando por Manaate, ocupando o próprio Jerusalém, e eles acabaram se estabelecendo praticamente ali muito próximo a Jerusalém. Ou seja, ela passa a ser uma tribo que vai se misturar ali com a tribo de Judá, uma tribo importante nesse sentido. E a tribo de Benjamim, é importante, já começa a tribo de Benjamim para a gente entender sua própria história. Ela tem uma, vamos dizer assim, desde o momento em que Jacó abençoa seus filhos, lá no capítulo 49 de Gênesis, ele basicamente, quando ele fala, ou ele lança suas bênçãos sobre a tribo de Benjamim, lá no versículo 27, ele diz assim: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá presa e à tarde repartirá despojo. E quando a gente passa para tentar analisar ou ver os comentários em relação ao que quer dizer exatamente isso, os comentaristas, eles, vamos dizer assim, na busca de sua inspiração, eles fazem verdadeiros caminhos simbólicos, proféticos, eles fazem muito mergulho sobre isso, associando lobo à força, associando... É bem interessante, convém que você mergulhe ali para ver vários autores desmiuçando. Mas uma das saídas, que também é apresentada, é associando essa tribo de Benjamim ao acontecimento do nascimento de Benjamim, quando Raquel, durante o parto, né, o grande amor da vida de Jacó, ela falece, ela vem a falecer. Então, há comentaristas que, inclusive, adotam, vamos dizer assim, essa postura de trazer que Benjamim, desde sua origem, ao trazer, por exemplo, essa dor, mas ainda assim, ele acaba participando do despojo como um descendente. E isso se confirma um pouco lá em Apocalipse, lá quando, acho que em Apocalipse 7, quando fala das tribos, dos 12 mil de cada tribo, que Benjamim está ali misturada. Então a própria simbologia de Benjamim, na bênção, a gente precisa de um mergulho, de uma inspiração do Espírito Santo muito mais precisa. Mas Benjamim, ao longo da sua carreira, quando a gente vai trazendo ali a sua tribo, ele tende a desaguar lá em Saul, porque Saul é um personagem muito importante de Benjamim. Mas na sua caminhada, nós temos, por exemplo, que Benjamim traz um personagem chamado Eudes, foi que liberta o povo de Israel no tempo de juízo ali. Ele é um dos juízes que liberta Israel ali contra o rei de Moab, Eglon, né? Ele acaba matando esse rei, ele foi bastante engenhoso e bem habilidoso na sua espada, trazendo aí essa, vamos dizer, concepção do bom uso da espada pela tribo de Benjamim. Ele tem também como personagem o grande profeta Samuel, né? Que é um dos grandes profetas, né? Um dos grandes homens ali que conduz ali inicialmente os judeus até que eles começam a estabelecer um rei, que chega exatamente a Saul, que é o primeiro rei. São homens que vêm da tribo de Benjamim, um homem que começa muito bem caminhando no Senhor e depois se afasta completamente. E dentro do Novo Testamento, um dos principais personagens, nós temos o apóstolo Paulo, lá em Romanos 11, que ele diz que ele é benjamita. Então nós temos, por exemplo, personagens bem interessantes e bem marcantes. Mas a tribo de Benjamim, ela, assim como as demais tribos, ela também vai oscilando e vai vivendo, e ora está com o Senhor, e ora ela está distante do Senhor. E um dos relatos dessa tribo, que merece destaque, é naquele caso daquela mulher que ela é esquartejada pelo judeu, que a tribo de Benjamim, um dos homens da tribo de Benjamim, os homens da tribo de Benjamim cometem aquela fatalidade e as demais tribos todas se levantam contra eles
a ponto de quase exterminá-los. Um combate tudo que se iniciou por uma questão de violência, estupro, né? E de pessoas que estão afastadas de Deus. Então a tribo de Benjamim é bastante marcante. Ela é muito marcante, assim como por vezes e tal. E também dentro da tribo de Benjamim a gente tem um versículo que é bem interessante, quando ele fala assim, lá no versículo 33 do capítulo 8 de Crônicas, 1 Crônicas, ele fala assim, e Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. O interessante sobre isso, quando a gente vai ver nesse aspecto, porque se você voltar lá em 1 Samuel capítulo 9, eu acho que é versículo 21, não no capítulo 9, não, capítulo 9, versículo 1, você vai ver um pouquinho diferente disso, né? É a dificuldade das questões da genealogia. Nada é tão simples, né? Nada é tão simples. Então, quando você vai ver essa própria origem de Saul, ele vai dizer assim, eu estou lendo aqui, eu fui lá para o segundo livro de Samuel, a gente tem aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim, e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Você vê que claramente ele traz que o nome do filho do pai de Quis era Abiel. E lá em Crônicas, como a gente estava lendo, no versículo 33, ele diz que é Ner. E pesquisando sobre isso, dessas relações, há referências que Ner, na verdade, que Abiel é pai tanto de Quis quanto de Ner. Quis é pai de Saul e Ner é pai de Joabe, do general Joabe, que no caso é primo de Jaú, que é um dos grandes homens, ali de Saul, do seu general. Mas analisando um pouco mais, a gente chega também que lá no versículo, por exemplo, 39 do capítulo 9, que vai ser do capítulo de amanhã, no nosso estudo de Crônicas, tem assim, e Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. Ou seja, Ner gerou a Quis, ou seja, ele associa que esse nome Abiel e o nome Ner são as mesmas pessoas. E o nome Ner, leva-nos a entender, que aparece como pai de Joabe, na verdade, é um dos nomes, ou seja, em que Abiel colocou praticamente o seu próprio nome em um dos seus filhos. É meio sempre meio um pouco sempre confuso. A gente precisa com muita sabedoria, desmiuçando, buscando até mesmo com os estudiosos que tem não só um pouco de conhecimento, mas que aprofundam na questão do texto histórico, né, nos documentos históricos, para poder situar. Mas essa é a tribo de Benjamim. Uma tribo que relativamente pequena, uma tribo que nos direciona ao primeiro rei Saul, uma tribo que teve a oportunidade de, vamos dizer assim, de gerir suas bênçãos recebidas pelo Senhor a partir do momento que o rei Saul se estabelece. Mas eu sempre digo que, apesar da gente ter as oportunidades de escrever os nossos propósitos, e há inclusive relações muito bem definidas, mas quando a gente volta lá em Gênesis e que vê a bênção que a tribo de Judá se estabelece para ela, e vê inclusive o direcionamento dos profetas durante o texto bíblico levando, por exemplo, a Jesus Cristo numa cruz, a gente vê que essas transições, elas não têm como se sustentar, porque é o Senhor que tem controle sobre tudo. E aí, não se trata de conhecimento do que vai acontecer no futuro, porque ele já viu as decisões que tomamos. Se trata de escrevermos uma história que necessariamente passa pela vontade dele. E o que eu acho interessante é que a gente, se apegando a esse aspecto da tribo de Benjamim, né, da possibilidade deles terem reinado e continuarem reinando sobre todo Israel, né, unificado, se Saul não se perdesse, e vindo logo depois Davi, que vem da tribo de Judá, ou seja, confirmando o direcionamento de Deus na escolha dele, na escolha sobre o seu povo, a gente sempre vai cair naquela questão sobre o que necessariamente, como a gente escreve nossa história, se a nossa história é simplesmente cumprir ou ir se direcionando de uma forma fácil ou difícil nos caminhos que Deus já traçou, ou se a gente vai construindo. A gente vai sempre entrar por esses meandros dessas discussões, porque aqui a gente vê uma tribo que teve a oportunidade de reinar sobre todas as tribos, mas muito rapidamente, entre aspas, muito rapidamente,
porque Saul não aceitou ali a própria escolha de Deus e vai resistir ao longo da sua caminhada, mas que no final se confirme em Davi, da tribo de Judá, que lá em Jacó já tem essa bênção, que ele reinaria sobre todos, como é que se estabelece. Então, a tribo de Benjamim também, esse capítulo de Crônicas, também nos conduz para o pensamento sobre essa possibilidade, como as coisas de Deus vão se estabelecer sobre todos nós, tá certo? Graça e paz, meu irmão, que Deus possa te abençoar nessa quinta-feira, que Ele possa tomar a sua família sobre sua posse, os seus problemas que estejam sobre a gestão dele, e que teus joelhos e que teu coração, teus joelhos sejam dobrados diante do Senhor e teu coração voltado a adorar o nosso Cristo Jesus. Que Deus possa te cuidar.